qual é a função principal do Concílio Vaticano II em relação à arte? O que é que diz? Quais são as portas que se abrem para nós? Estou sendo muito genérico ou não? Não. Assim, Vai, Pablo. Acho que a gente pode pegar o fio condutor do concílio, que é sempre a participação ativa dos fiéis, né? Os documentos, que tudo é para levar as pessoas a participarem. Nós estamos num momento ali de profunda transformação, né? Do povo que participava da missa muitas vezes sem entender nada, distraído, numa língua que eles não entendiam, latim, né? E todo esse processo de adaptação, né? Eu lembro que depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender que a minha avó dizia que rezava o texto durante a missa, né? Porque que ela rezava o texto durante a missa, né? Eu vi Porque- gente fazendo Nada. isso aqui no Shalom até. Porque não entendia Porque não nada. entendia Não vou nada. entender latim, então vou rezar aqui. E era justamente essa a função do sino, né? Na hora da consagração. chamar a Chamar a atenção das atenção. pessoas. Porque estava na hora da consagração. E era o padre de Costas, Era. né? Então, já não se participava muito. E o movimento litúrgico faz toda essa preparação, né? Por isso que o primeiro documento aprovado do concílio é a Sacra Santo Concílio, né? Porque ele foi o único documento que ele já vinha sendo aprofundado pelo movimento litúrgico, né? E chega já um pouco mais amadurecido, um pouco mais elaborado, através de vários encontros que foram feitos anteriormente. E o fio condutor é justamente essa, né? Ajudar as pessoas a entrarem no mistério, né? E a música tem... a gente vê uma missa sem música, só ali o texto, vamos dizer assim, né, corrido. Ou uma missa bem cantada, bem celebrada. Há beleza nos dois formatos, claro, né? Sim, claro. Mas certamente. a música é um coadjuvante super importante ali, né? Para favorecer tudo. Engraçado que eu estava lembrando, latim é considerada a língua vulgata, né? Vulgar, ou não? Eu já estou errado. Que já é uma inovação falar no latim, ou isso é uma informação que está errada na minha cabeça? Tá dizendo a partir dos textos originais? Porque Bíblicos? esse nome que eu estou dizendo, vulgata, tem a ver com a língua do latim? Vulgata tem a ver com o nome da tradução da Bíblia, que foi feito no latim. Mas... Foi feito no latim, então já é uma língua pro povo, ou não? Sim, já foi um avanço, né? Porque sai do hebraico, do grego para o latim, né? Que nós temos São Jerônimo que faz essa tradução. Então vamos popularizar do grego que ninguém fala por aqui, na Itália, e vamos, então, fazer na língua do povo. Essa é a função. E aí passa o tempo, olha, as coisas são sempre adaptáveis, né? E agora o tradicional é o que era vulgata, ou vulgar, ou popular, sei lá, a palavra mais adequada. Agora é tradicional. Então, em que momento, por exemplo, a música, o canto gregoriano foi iniciado, foi utilizado? Com certeza era uma novidade. O que é que havia antes dele? A gente nem precisa responder essas coisas, mas é só uma questão de linha de pensamento. O que hoje nós olhamos como antigo e tradicional, quando foi lançado não era novidade a contraponto de algo que existia antes. Porque música com certeza sempre existiu, seja a música hebraica, judaica, depois se tornou música cristã e católica. Então, e hoje nós olhamos e dizemos, a música gregoriana é a primeira. Não, com certeza não. É a tradicional? É, a partir de um momento. E aí, levanta-se as questões. Então, o que foi escrito pré-conciliar, me refiro ao Concílio Vaticano II, defende o zelo e o uso da música gregoriana. Mas há trechos que dizem também que pode haver outras expressões. Está na hora da gente entrar nessa linha ou... Tá na hora, padre. Tá na hora. e ligado a isso, eu queria depois ou durante perguntar uma outra coisa, e eu estou falando agora para não esquecer. A gente, antes de gravar, você tinha mencionado sobre o zelo que a liturgia tem, por exemplo, por não usar flores artificiais, certo? Isso me fez lembrar de uma outra coisa. Muita gente, porque eu sou produtor musical, vem falar comigo, mandar mensagem dizendo: eu gostaria de usar VS na missa, que são instrumentos pré-gravados dos álbuns que a gente produz ou outros artistas produzem, na missa, porque na minha missa eu só tenho um violão e um cantor, então a gente bota um coro, bota umas cordas, bota uma coisa. Eu acredito que a relação seja 100% ligada.
não se deve usar nada artificial que não seja executado na hora, assim como uma flor ou um óleo para vela. Sim. Ou... Sim ou não? É isso mesmo? Acho também que seja Né? a Também mesma acredito. coisa. A liturgia ela não suporta nada artificial, né? Eu acho que é tão estranho pensar nisso. Eu vou dar um play em alguma coisa para poder dar uma cara. Né? É a mesma Claro coisa de eu que não gravar um fica coral bem. e dar um play. Não acho que tem a não, ver. não tem a ver, não. Aí eu falei isso, as pessoas em geral dizem, não, mas eu vou fazer assim mesmo. Tá bom, mas não existe regra, mas existe o cuidado. Então, como não existe uma regra engessada, mesmo antes do Concílio Vaticano II, não é engessada, é orientada, né? Exato. Eu acho que aquilo que é tão, talvez, tão raro em meio a nós hoje em dia, e a nós eu digo na sociedade, né? O bom senso, né? É a capacidade de identificar ali o público, capacidade de identificar, sei lá, a própria acústica do ambiente, né? Isso conta. A capacidade de identificar, como o João falava, a música é uma linguagem, então eu preciso saber quem tá para ouvir ali também, né? Não adianta eu chegar com, sei lá, que tipo de música para um público que a ele não vai dizer nada, né? Então, bom senso no todo, né? Os ritos, quando você pega os ritos, por exemplo, dos sacramentos, do batismo, o próprio unção pegar a unção dos enfermos, né? Certo. Tem um rito enorme, mas toda hora vai dizendo, a depender da situação do enfermo, a depender da situação do enfermo. Então, você pode cortar isso, ao ponto que eu posso chegar a um mínimo do mínimo ali, né? Que é, sei lá, a absolvição e a unção. Que fizeram comigo uma vez. Esse bom senso de saber de quem eu estou diante, né? A quem eu estou comunicando, né? Quem está ali celebrando, né? Importante. Moisés insiste muito também no distinguir o que é ordinário e o que é solenidade, né? Às vezes também se coloca os mesmos pesos e as mesmas medidas para tudo, né? Uma missa ordinária, uma missa de semana, é diferente de uma missa de domingo, é diferente de uma solenidade, que é diferente da festa de uma... O próprio calendário da liturgia vai nos apresentando, dando elementos de reflexão, de discernimento, né? De entender aonde eu estou. É quaresma, né? Tem características próprias da quaresma. Preciso ter um bom senso durante a quaresma. Aquilo que eu coloco é advento, é Páscoa, né? Esse bom senso que vai ajudando pegar as regras e fazendo esse discernimento, junto com aqueles que são os responsáveis por isso, no diocese, no território. O bispo, ele orienta, né? E se ele não orienta de forma específica aquele ponto, então ele está deixando a margem de interpretação, a discernimento, né? A próprias expressões. Uma paróquia, aqui em Fortaleza é enorme, né? Uma paróquia aqui na Aldeota se expressa muito diferente de uma paróquia, sei lá, mais periférica, né? Então, tudo isso conta. Até o jeito de tocar a mesma música. Exato. Você muda de ambiente. É impressionante. Eu vejo músicas do Shalom feitas por outras pessoas, até uma releitura que às vezes é interessante. Você fala, bem diferente. engraçado, né? Tipo, a gente tem o nosso jeito, né? Mas a música, ela transcende os grupos, né? Ela vai para... Quando dá certo. Por exemplo, aí eu estava lembrando agora durante a sua fala, tem música que transcende mesmo. O Kyrie, 25 anos, ele não é propriamente considerado litúrgico no fato de que não segue a recitação tradicional. Do texto. Mas é o Kyrie nosso que Mais conhecido. transcende todas as culturas e vai para fora do Brasil. Eu já vi ser tocado nos Estados Unidos, entendeu? E na Europa. E já vi inúmeras pessoas serem convertidas com ele. Então, a função é ou não é essa? Então, existe o zelo, mas o fio condutor, como a palavra que você usou, né? É qual? É trazer para Deus e mergulhar no mistério eucarístico. Certo? Me veio uma coisa então, tem bem o santo simples. que tem que ser cumprido, o glória tem que ser... Então, Claro. a gente passou a cuidar de fazer o santo e o glória com a letra na íntegra, sem mudar nenhuma vírgula e tal. Mas existem outros santos e glórias que nós fizemos que não são e transcendem, né? Não, é só um ditado muito simples, né? Que a árvore se conhece pelos frutos, né? Eu acredito que a gente colhe muito mais frutos, né?
como carisma da nossa forma de se expressar, bons frutos, né? Como o Nicodemus falou, né? Tantas testemunhas de conversão simplesmente por aquele Kyrie, né? Acho que os frutos também É o da ovelha, nos dão né? elementos Da ovelha Exatamente, da ovelha é. perdida, né? Não, e aí, na minha conexão afetiva, emocional, que eu estava no meu segundo aninho de obra ali, nossa, eu tenho um amor, uma paixão muito grande por tudo que aconteceu em 2005, 6 e 7. 7 foi ali o jubileu, né? Para mim, o álbum Ressuscitou é imbatível. E eu não tenho nada a ver com ele. Então, lindíssimo. A música Ressuscitou é sem defeitos, né? Então, é um álbum litúrgico super, super inspirado, assim, ungido mesmo.